Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Repita em voz alta, por favor. Consagrado a Deus desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Quero que você grave essa palavra. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Isso chama-se propósito. Diga comigo, propósito. É de extrema importância que todos entendam que, quando nós ouvimos a palavra, Deus tem um propósito comigo, com você. É real, é verdadeiro. Nós fomos chamados, muitos já desde o nascimento, já vêm com um propósito. Como a exemplo, Sansão, a exemplo de Davi. Quando o Senhor disse a Saul: eu o rejeitei, eu já encontrei, eu já escolhi alguém melhor do que você, Davi ainda não tinha nascido, mas ia nascer com um propósito, viria com um propósito. Então eu quero que você grave isso, porque nós particularmente não acreditamos que alguém venha para viver uma vida frustrada, fracassada, derrotada, miserável. Isso acontece quando sai do propósito. Isso acontece quando não entramos no propósito. Quando entramos no propósito, então Deus tem condições de cumprir com o propósito dele em nossas vidas. Nós sempre falamos e orientamos: ninguém nasceu, eu vim para ser empresário. Está equivocado.
Por isso que muitos, apesar de ter um potencial muito grande, nunca chega lá. Ou se chega, não permanece. Por quê? Porque existe, antes de mais nada, um propósito espiritual. Cada um de nós temos um propósito e temos a responsabilidade de cumprir com esse propósito. Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Erramos, e por isso aí está a beleza da Bíblia Sagrada, que ela nos mostra homens que erraram, homens falhos, homens que saíram do propósito, mas homens que tiveram oportunidade de voltar ao propósito, cumprir com o seu propósito, ainda que fosse na última hora. Ainda que fosse. Então, pegando o exemplo de Sansão, está aqui. Consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele iniciará o propósito que eu tenho de libertar Israel das mãos dos filisteus. Como acontece nos dias de hoje, pode tirar o nome dos filisteus ali e colocar o diabo. Quantas pessoas que continuam sendo roubadas, massacradas, humilhadas, destruídas pelo diabo. Quantas pessoas que Deus tem um propósito de nos usar para libertá-las, nos usar para mudar a vida delas, nos usar como um canal de bênção na vida delas, nos usar através da unção que há em nós, através do testemunho que há em nós, através do poder que há em nós. Quantos nós podemos, através do Espírito Santo, ajudar, libertar, abençoar? Isso é um propósito. Isto é um propósito. O problema que acontece com muita gente é que muitos se focam em uma direção sem perguntar a Deus, ou de ouvir a voz do Espírito Santo que se comunica conosco. Senhor, qual é o teu propósito comigo? E ainda que pergunte e Deus fale, também muitos dizem, eu não quero isso. Mas eu disse, a grande beleza da Bíblia Sagrada e dos exemplos bíblicos, é como nós falávamos segunda-feira, e hoje tem aqui mais um exemplo. Segunda-feira nós falávamos de um homem, de um rei chamado Manassés, que fez coisas abomináveis, detestáveis aos olhos do Senhor. Em consequência dos seus erros, Deus o entregou nas mãos dos inimigos. Ele foi derrotado em guerra, foi aprisionado, colocado argola no seu focinho, no seu nariz, como um animal, no focinho, se tornou como um animal, acorrentado, aquela situação humilhante. Mas o texto bíblico diz que Manassés se humilhou diante do Senhor. Ele clamou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, e Deus ouviu o seu clamor, e o resgatou de lá. Tirou, restituiu, voltou à posição, deu oportunidade a ele de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, de cumprir com o propósito que Deus tinha com ele. Ainda a mensagem foi, não é tarde demais. Não é tarde demais. Qualquer pessoa tem a oportunidade, não importa quantas besteiras fizeram na vida, quantos erros, quantas escolhas fizeram na vida, qualquer pessoa pode dizer, chega, basta, eu estou mudando a minha vida, eu estou zerando a minha vida, estou recomeçando a minha vida, estou entrando no propósito que Deus tem comigo, eu vou seguir na direção que Deus tem para mim, eu vou servir a Deus como Deus quer que eu sirva, e mudar totalmente sua história. Sansão é um exemplo disso. Sansão fez tudo que uma vida consagrada, alguém que nasceu separado, consagrado, diga comigo, consagrado a Deus.
Desde o nascimento. Consagrado a Deus é separado. Consagrado a Deus é separado. Então, coisas que a grande maioria não faz, que a grande maioria faz, Sansão não faria. Sansão não poderia beber, ter contato, beber vinho ou bebida misturada. Era uma vida consagrada. Ele era um separado, ele era um ungido. Sansão não podia se aproximar de coisas mortas. Sansão não deveria se unir a mulheres estranhas. Ele não fez outra coisa senão se relacionar com mulher, foi o grande ponto fraco dele. Se relacionar com mulheres estranhas, que inclusive foi sua ruína, né? Foi o seu fracasso, o grande problema estava isso, a grande fraqueza era essa. Se aproximou de coisas mortas como não deveria, se relacionou com mulheres, foi quebrando aliança com o Senhor uma a uma. E o resultado disso foi o quê? Ele que tinha em Deus, diga comigo, em Deus. Quem seria, eu vou falar por mim, quem seria, o que seria talvez de mim? O que seria de Bispa Cléo? Sem a aliança, o propósito, sem estar cumprindo com o propósito de Deus. O que será? Quem seria? O próprio testemunho passado já diz o que seria. Cada um de nós. Aonde está a força? No propósito. Aonde está a unção? No propósito. Aonde está o poder? No propósito. Aonde está a autoridade? No propósito. Enquanto estamos no propósito, porque saiu do propósito, está aqui, Sansão era um homem que nasceu com um propósito, o propósito era libertar o povo de Deus. Deus, como consagrado, ele nasceu com um poder, uma força sobrenatural, era o homem de uma força descomunal, um homem capaz de fazer coisas que nenhum outro homem poderia fazer, um homem que era capaz de lutar como um exército, como o texto bíblico em Juízes 15 diz, que com a queixada de jumento, aquele homem conseguiu matar 1000 soldados filisteus. Um homem que a cidade tinha um portal, uma porta gigantesca, impenetrável. Ele arrancou nas costas aquele portal, aquela porta, e arrancou a porta da cidade, saiu carregando nas costas e jogou longe. Amarrou 300 raposas uma na outra, botou fogo nela e queimou a seara dos filisteus. Um homem de uma força descomunal, no propósito, enquanto a aliança de Deus, a unção, o Espírito de Deus estava nele. Quando o Espírito de Deus se retirou em função da desobediência, perdeu o seu poder, a sua força, foi levado como escravo, colocado como um animal, rodando uma moinha, sem força nenhuma, furaram os seus olhos, mas na última hora, ele fez uma oração, e ele disse: me dê oportunidade, só mais uma vez, Senhor. Orou a Deus que tivesse misericórdia e devolvesse a ele, e permitisse que ele cumprisse com o propósito. E Deus deu aquela oportunidade, e ele tinha como missão libertar Israel dos filisteus. E quando os filisteus estavam todos numa espécie de um estádio, e naquele momento ele orou a Deus e pediu a Deus aquela oportunidade, Deus devolveu a ele a sua força,
ele foi e colocou, se apoiou entre dois grandes pilares, duas grandes colunas, do qual, com aquela força descomunal, ele conseguiu arrebentar com aqueles pilares, e naquele dia ele matou 3.000 filisteus aproximadamente. Ele cumpriu com seu propósito, ainda que na última hora, mas ele cumpriu com seu propósito. Amém? Aonde eu quero chegar com isso? Aonde o Espírito Santo fala com cada um? Que todo mundo pode zerar a vida, zerar, parar, recomeçar. Todo mundo pode, não é tarde demais para você dizer: estou mudando a minha vida, estou entrando no propósito, eu quero fazer tudo de novo, eu quero fazer tudo certo, eu quero fazer tudo novo. Todo mundo pode. Todo mundo. Não faz se não quiser. E eu vou te dar várias referências que mostram que os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar comemorando a sua vitória. Diziam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Olha como Sansão era visto. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. Sansão orou ao Senhor: ó soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças. Diga comigo mais uma vez. E faze com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os filisteus e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Cumpriu com o seu propósito. Mas era para ser assim? Sim ou não? Era para cumprir dessa forma? Não. Não era para ser dessa maneira, não era para ser dessa forma. Quantas pessoas têm alterado o seu destino, quantas pessoas que abreviam o seu tempo por sair do propósito. Quantas? São inúmeras as pessoas. Não era para ser assim, não era para terminar assim, mas ainda que na última hora Deus deu a oportunidade a ele, quando orou com coração sincero, Deus deu a oportunidade a ele de cumprir com o propósito pelo qual ele nasceu. Vamos lá. E a prova é que Sansão cumpriu com o seu propósito, que Sansão, eu ia ler em Hebreus, que ele está na galeria dos heróis da fé. Viu? Ele está na galeria dos heróis da fé, ainda que alterando o seu destino como ele alterou. Diz o Senhor: porque eu lhes perdoarei a maldade, diga comigo, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Porque eu lhes perdoarei
a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você vê que quando há arrependimento, não há arrependimento sem mudança e não há mudança sem arrependimento. Quando uma pessoa mostra que se arrependeu, quando muda, se não muda, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há mudança. Se há mudança, há arrependimento. Se há arrependimento, há mudança. Se não há mudança, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há mudança. Amém? Amém? Isso é sério. Porque eu costumo dizer que uma das forças mais poderosas para uma mudança, uma das forças mais poderosas para a mudança na vida de um homem chama-se dor. Quando a dor chega e ela é dor de verdade, a pessoa tem força para fazer o que precisa fazer. É uma grande motivação. Não precisava ser assim também. Não precisava ser dessa maneira também. Bom seria que a gente, parasse, fizesse uma reflexão profunda, meditasse profundamente. Espera aí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou indo? Como eu tenho dirigido a minha vida? Eu estou no propósito, estou totalmente fora do propósito, estou fora da comunhão, e Deus me chamou para um propósito, eu fui gerado com um propósito, Deus tinha algo muito especial comigo, através de mim, mas eu saí do propósito, eu tenho caminhado essa dor, esse sofrimento, esse fracasso, não consigo cumprir, porque na verdade a gente fica perguntando assim, como se não soubesse. Desculpa eu ser sincero com vocês, tá? A gente fica assim, eu não sei mais o que fazer. Claro que a gente sabe. A gente não quer fazer. A gente não quer. A verdade é essa. Talvez ainda não chegou um ponto que realmente a gente chega, não chega, basta. Basta. Estou mudando a minha vida, não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde correr, não tem mais aonde descer, não tem mais aonde ser roubado. Quero mudar completamente a minha vida, quero começar uma vida, ter um relacionamento com Deus de verdade, quero buscar a direção de Deus, quero buscar, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo entender Deus falar comigo. Claro que a gente consegue. Deus fala pelo microfone, falar que você não sabe, mais claro do que sai do altar, é impossível. Ainda que Deus não falasse do que vem do altar, Deus fala a sua consciência, Deus fala com você, fala o seu ouvido, fala o seu coração. Tanto é que nós somos julgados. Ainda que você não ouvisse, eu nunca ouvi falar, Deus se comunicou com você na sua consciência, acabou, você já não é mais inocente. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Tem gente que pergunta assim, como é que fulano vai ser julgado se ele não era cristão? Vai ser julgado pela consciência dele. Muitas pessoas serão julgadas pela sua consciência. Deus se comunicou com a sua consciência e acabou. Ainda que ninguém tenha falado com você, se o Espírito Santo falou a sua consciência, acabou, você já é indesculpável. Eu já sou indesculpável, porque o Espírito Santo se comunicou comigo, falou comigo, me deu clareza, mostrou que eu preciso mudar nisso, mostrou que eu estou errado nisso, que essa atitude me acusou, esse caminho não é o que eu tenho para você, essa atitude não é o que eu tenho para você, eu tenho esse propósito com você, eu já não tenho mais como me justificar. É indesculpável. Então, às vezes a gente fica assim, às vezes tem pessoas que até falam assim, eu não quero nem ouvir. Não precisa, Deus fala com você. Quando Deus quer se comunicar, Ele se comunica. Viu? Muitas pessoas, você pode não ter ouvido nunca do microfone, pode não ter ouvido nunca na igreja. Uma vez que Deus falou com você, a sua consciência, você já é indesculpável. Por isso que nós não podemos, tanto é que tem aquele versículo que diz, se a tua consciência te condena, muito mais Deus. Já viu? Sim ou não? Por quê? Porque Deus se comunica a ela. Deus fala ao teu espírito. Então nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Nós precisamos tratar, porque você já prestou atenção que a gente fica assim, eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer, mas enquanto está tudo bem, enquanto as coisas estão caminhando, a gente é como se não tivesse força para fazer, porque quando chega a dor, é a dor profunda, aí a gente consegue, porque não tem mais para onde correr, ou faz ou morre, mas não precisa ser assim, não precisa ser assim.
O que eu posso fazer? Eu posso parar e dizer, não, eu vou mudar completamente, eu vou passar por uma transformação, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou ser uma pessoa comprometida com Deus, eu vou ser uma pessoa que eu vou caminhar no propósito, porque se eu não estiver no propósito, eu posso caminhar e não chegar a lugar nenhum. Só caminhar em círculo, como muita gente tem caminhado em círculo. E mais uma coisa, não adianta a gente ficar dando desculpa, porque eu não tive exemplo em casa, porque minha mãe, porque meu pai, porque a minha casa foi assim. Não, está cheio de exemplos, para te ensinar, está cheio de bons exemplos para te mostrar o que tem que ser feito. A palavra está vindo. E nós somos abençoados, bem-sucedidos no propósito, não fora dele. Se é consagrado, se é separado. Não adianta, porque cada Sansão, enquanto estava ali na unção, ainda mesmo cometendo erros, Deus foi longânimo, Deus foi misericordioso, mas ele foi quebrando uma a uma das alianças com Deus, ou da aliança com Deus, ele foi quebrando. É como se não fosse importante. É como se ele estivesse dizendo assim, eu quero esse poder que o Senhor me deu, eu quero essa posição linda que o Senhor me deu, mas eu não quero compromisso com o Senhor, não quero fazer o que o Senhor quer. Então, espera aí, o que é meu? Sabe essa força toda? Você só é o que você é graças à minha unção, o meu Espírito sobre a tua vida. Então, sozinho. E aí, sozinho, o que aconteceu? Um homem qualquer, escravo, derrotado, os olhos furados, como um animal roda uma moinha, ele passou a rodar uma moinha, empurrar uma moinha. Nós podemos mudar. Diga comigo, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso para mim é extremamente motivador. Isso é lindo, perdoarei a maldade, perdoarei a maldade e não me lembrarei mais. Não importa quanta maldade foi feita, não importa quantos erros você cometeu, quanta maldade você cometeu, você tem a oportunidade de zerar a sua vida e recomeçar, mudar tudo, entrar na direção certa, seguir no propósito. Passa, por favor. Salmo 37, 24, diga comigo, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Passa. Salmo 145, 14, diga comigo, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Quem vai levantar? Deus. A pessoa não se levanta sozinha. Ninguém se levanta sozinho. De verdade, ninguém se levanta sozinho. Tem algumas pessoas que até se levantam por um tempo, daqui a pouco está caindo de novo. Por isso que a pessoa precisa se levantar em Deus. O respaldo bíblico, o cair é do homem, o levantar é de Deus. O que precisamos? Senhor, eu quero cumprir com o teu propósito. Senhor, eu quero cumprir com o teu propósito. Senhor, eu quero caminhar no teu propósito. Aí está a receita do sucesso. É o que eu disse. Será que a única coisa que alguns pensam é que veio esse mundo para levantar pela manhã, trabalhar, ganhar dinheiro, acumular patrimônio, acabou o dia, vamos para mais uma rotina, levanta pela manhã, trabalha, ganha dinheiro, acumula, acabou o dia. É assim? Será que é a vida de uma pessoa, o propósito de Deus na vida de uma pessoa é isso? Não é mais profundo que isso? Não é Deus te usar
como um grande instrumento, a sua vida, você ser um canal de bênçãos, de luz, de transformar vidas, através do seu próprio exemplo, do seu próprio testemunho, da sua própria fé. Quantas pessoas estão gemendo, sofrendo, destruídas, que são contagiadas com o Espírito que há em nós? Nós somos um canal de bênçãos. Nós somos luz, e cada vez mais que estamos num propósito, mais numa posição de glória, de honra somos colocados, porque Deus nos coloca numa vitrine. Deus nos coloca numa vitrine. Entende? Amém? E isso envolve muitas coisas. Isso envolve muitas coisas. Tudo que nós fazemos, os novos, os casais, né, as famílias. Primeiro, o quanto nós paramos para falar com Deus? Oramos? Oramos juntos? Meditamos? Conversamos sobre a palavra? Conversamos entre nós? Cada passo que vamos dar, oramos? Falamos com Deus? Pedimos a Deus a direção? Pedimos a Deus a bênção? Os nossos filhos, quer andando, quer deitado, quer passeando, quer conversamos sobre a palavra? Ensinamos? Porque tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Nós estamos fazendo um bom plantio, porque nós começamos, o nosso propósito começa assim, nós já temos uma responsabilidade, uma missão. Primeiro, cumprir com o nosso propósito, e ensinar, começando a partir de casa. Ensinando a partir de casa. Vou falar dos meus filhos. Você acha que se depender simplesmente, independente de estar envolvido ou não, você acha que se eu deixar por conta, hoje não, hoje tem sua vida, mas se eu tivesse deixado por conta, teria os seus momentos com Deus? Aprenderia a orar? Pararia para orar? Para meditar? Estaria envolvido com a obra? Não, não estaria. Os meus, não estaria. Não estaria. Como nós fazemos? Nós vivemos, ensinamos com os bons exemplos e ensinamos com a palavra. Temos um propósito. É o meu primeiro propósito. É o meu primeiro, é o seu primeiro propósito. Não adianta, em todas as áreas de nossas vidas, você tem que colocar uma coisa dentro de você. Você quer crescimento? Primeiro você tem que crescer. Se você não crescer, você não terá crescimento em nada. E você, consequentemente, você vai acabar não tendo resultado naquilo que você realmente gostaria de ter. E começa com o nosso pessoal. Nós vivemos. Eu não posso parecer de Deus. Não adianta a gente falar assim, filho, tenha temor a Deus, se de repente meu filho vê que eu não tenho. Não adianta eu dizer assim, filho, ora, se meu filho não vê que eu oro. Ou se não oramos juntos, ou se não orarmos juntos.
Nós precisamos orar juntos. Entende o que eu estou dizendo? É porque se a gente fala, você precisa orar, esquece, isso não funciona. Nós precisamos fazer juntos. Por isso que, quando uma pessoa cresce em todas as áreas da vida dela, quando ela cresce pessoalmente, ela internamente, ela cresce espiritualmente, ela cresce intelectualmente, ela cresce na disciplina, ela cresce em tudo. Se ela não cresce, não tem por que avançar. É aquela frase que a gente diz, né? Se estamos aqui, é fruto de quem fomos e do que plantamos nos últimos anos. Mas, olha a frase, eu gosto até de mudar ela, né? Porque no batismo nós sempre falamos sobre isso. Não importa quem você foi, o que importa é quem você será daqui para frente. Você pode ter sido uma pessoa extremamente indisciplinada, uma pessoa altamente pecadora, você pode ter sido uma pessoa complicadíssima, mas quem você está determinado a ser? Quem você está determinado a ser? É isso que importa. Não é tarde demais para mudar, não é tarde demais para tomar decisões importantes, e quanto mais rápido a gente toma, mais rápido as mudanças acontecem. Passa, por favor. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. O justo pode cair. O justo pode cair. Nós não estamos falando de perfeição. Nós não estamos falando de perfeição. Davi não foi perfeito, sendo chamado homem segundo o coração de Deus, não foi perfeito. Porém, homem que reconhecia, que se humilhava, que botava a boca no pó, que sabia reconhecer os seus erros e corrigi-los. Está na galeria dos heróis da fé. Sansão não foi perfeito, mas ainda que na última hora se arrependeu, tomou uma decisão, se humilhou, cumpriu com propósito. E tantos outros que não foram perfeitos, mas homens caíram, se humilharam, pagaram o preço nos seus erros, pagaram, mas voltaram. Davi cometeu erros? Cometeu. Pagou um preço alto? Pagou, mas soube voltar, correr, se humilhar, fazer o que Deus aprova. E terminou, teve dias maravilhosos. Tem gente que altera o destino, alterou. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas os pecados e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Esse é o prazer do Senhor. Esse é o prazer do Senhor. Posso falar uma coisa séria para você? Posso? Eu diria assim para você: existem pessoas que o diabo consegue colocar na mente dela que ela fez tanta besteira que ela não tem mais jeito. Eu te ensino outra coisa. Ainda que um anjo chegasse para você e dissesse assim: Deus não te aceita mais. Ainda que o Espírito Santo chegasse para você e dissesse assim: não tem mais jeito para você, eu te aconselharia a botar a boca no pó e humilhar, confiar na misericórdia, no amor do Senhor e dizer: mas eu quero o Senhor, eu não vivo sem o Senhor, eu preciso do Senhor. Sabe por quê? É uma aceitação muito louca a pessoa achar, então eu acho que não tem mais jeito. Então é a mesma coisa você dizer assim: eu aceito passar minha eternidade no lago de fogo e enxofre, eu aceito arder eternamente no lago de fogo e enxofre, eu aceito arder eternamente no inferno, eu aceito.
como se isso fosse uma coisa tão simples. Não, Senhor, eu quero o Senhor, tem misericórdia de mim, eu te amo, eu não vivo sem o Senhor, eu não posso ficar sem o Senhor vai ter que me aceitar, Senhor. Amém? Isso é inteligente, isso é uma atitude de lucidez. É inteligente você dizer, não, eu quero mudar, e outra, não tem pessoas passando por momentos difíceis, tem pessoas passando por dores, mas não há nada perdido. Você pode mudar a tua história, tomar uma decisão agora que muda o teu presente e o teu futuro. Não aceitar viver a mesma desgraça, porque o diabo sussurrou na tua mente que não tem mais jeito, aliás, você vai morrer como você quiser. Você que vai determinar. Vai morrer burro se quiser, porque se não quiser, fala, não, eu vou buscar, eu não nasci assim, eu tenho condições de evoluir, eu vou usar as portas de entrada, que são os meus olhos, os meus ouvidos, eu vou buscar coisas importantes, eu vou aprender, eu vou crescer com pessoas evoluídas, eu quero colocar para dentro de mim coisas que me elevam o meu espírito, que me ajudam a crescer, que me ajudam a ir para um outro nível. Eu não estudei, mas eu tenho capacidade, eu não tive bons exemplos, mas é possível, tem tantas pessoas crescendo, evoluindo, eu também vou evoluir, eu vou me alimentar, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou buscar na palavra aquilo que é deficiente em mim, eu vou buscar na palavra o meu crescimento, a minha evolução, porque eu quero crescer como cristão, eu quero crescer como pai, eu quero crescer como mãe, eu quero crescer como marido, eu quero crescer como esposa, eu quero crescer como servo, eu quero crescer como empresário, eu quero crescer na graça, eu quero crescer na unção, eu quero crescer no poder de Deus, e eu vou crescer. Amém? Olha que coisa interessante. Levanta a mão para mim, Alessandra. Essa moça me mandou ela falou assim, bispo, desculpa mandar para o senhor, mas eu quero mandar para o senhor um livro que chegou até mim, eu estou lendo, e que no mundo aí fora está fazendo uma revolução, e eu fico indignada porque a gente aprende isso na igreja continuamente. Continuamente. E ela pegou e me mandou esse livro. E realmente, pelo que eu me informei, é uma febre. É uma febre. É uma febre, tem gente dizendo que a vida está sendo transformada. Tem gente dizendo que a vida está mudando de forma radical. E qual é a grande receita? A receita que nós pregamos há anos. O cara conta a história que um determinado momento da vida dele, falido, arrebentado, destruído, ele não sabia mais o que fazer para mudar a vida dele, não sabia mais o que fazer para sair daquela situação. E aí, um certo dia, ele se lembrou de alguém, um amigo que disse, olha, faça algo, corra pela manhã que isso vai te ajudar tremendamente. Só fazer um resumo breve. E ele lembrou disso, e um dia ele teve uma experiência, levantou bem cedo para sair para correr e tal, e tal, e tal. Enfim, em cima disso, o livro chama, se você quiser ler depois, pode ler, fique à vontade, porque para mim não tem... Eu acho interessante que às vezes a pessoa precisa escutar de alguém para poder falar que funciona. E alguém dá depoimento para falar que funciona, e outros falaram que a vida está mudando em cima disso, está à moda, todo mundo postando, porque o livro fala do milagre, o milagre da manhã, e nada mais é o milagre da manhã, que ele ensina as pessoas a levantar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e 5 horas da manhã não faça nada. 5 horas da manhã, primeira coisa, você vai orar, segunda coisa, você vai meditar, terceira coisa, você vai fazer declarações, quarta coisa, você vai escrever, você vai fazer projetos, você vai buscar, meditar é 1 hora de meditação, 1 hora focado no teu crescimento pessoal, 1 hora. E está mudando a vida de pessoas. Está mudando a vida de pessoas.
Na igreja a gente ensina, levanta mais cedo. Sai correndo, não, levanta mais cedo. Quando você levantar pela manhã, não sai naquela correria, não, levanta pela manhã. Vai orar. Separa um momento para você meditar. Separa um momento para você meditar. Separa um momento, quando eu falo não só meditar, mas como eu sempre ensino, isso é milagroso. Isso é milagroso. Quando você fala com Deus, para de falar, fica quieto com seus olhos fechados, ou fica quieto só um momento de olhos abertos, fica quieto para Deus falar com você. Porque Deus fala com você, Deus vai dando clareza, Deus vai te mostrando coisas, Deus vai te mostrando, às vezes até aquele dia, naquele momento, aqueles 10 minutos, 15 minutos após uma oração que você parou e está em meditação, Deus vai mostrando coisas lindas para você, o que você deve fazer, dando direcionamento para o teu crescimento pessoal. Mas o problema é que muita gente, preguiçoso. Não quer orar, não quer ler, não quer meditar, não quer coisa. E se você se deixar levar, a carne vai dominando. E aí, em cima disso, aí ele fala que ele tem um tempo para atividade, separa um tempo para atividade física. Resumo, agora é moda, então tem um monte de gente levantando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e separando uma hora de meditação, de crescimento pessoal, e fazendo sua corrida, e fazendo e projetando o seu dia, e fazendo um dia extraordinário, e declarando, fazendo declarações poderosas, e atraindo coisas, e a vida de muitos está mudando. Claro que toda mudança sem Deus é temporária. Toda mudança sem Deus é temporária. Mas a receita é boa, é perfeita. É boa. Se você perguntar como funciona na igreja, a igreja pratica isso. A igreja pratica isso. A igreja, antes dela ser aberta, nós estamos em oração. Antes da igreja estar aberta, tem o tempo de meditação. Os próprios obreiros internos, o culto que hoje talvez a bispa está pregando, amanhã de manhã está todo mundo aqui assistindo. É um tempo para meditação, crescimento. Declarações, profetizando. E isso é para toda a nossa vida. O que você quer mudar na sua vida? Começando pelo espiritual. Depois, o que mais você quer mudar na sua vida? O que mais? O que você quer passar por uma transformação? Eu quero ter mais saúde. Eu quero ter mais energia. Tem tanta coisa importante para isso. Tanta coisa importante que ensina isso. Se você for inteligente, tem alimentos que sugam a tua energia, tem alimentos que te dão energia. Tem alimentos que te traz depressão. Tem alimentos que vai te trazer prazer. Sabia disso ou não? Sim ou não? Tem alimentos que vai te colocar em depressão. Tem alimentos que vai trazer prazer, bem-estar. Atividade física, a sua alimentação. Quando a gente se sente tão mal, quando a gente se sente estagnado, a vida parada. Tem gente que diz que a vida está parada, porque você emocionalmente, intelectualmente está parado. Eu te garanto, pega esses livros e começa a ler, e sinta a mudança dentro de você. Ainda que não mude nada em nenhuma área da sua vida, só de você sentir que você está mudando internamente, que você está crescendo, você já se sente bem. Aí é só questão de tempo para o resto mudar. Daqui a pouco está tudo mudando. Está tudo mudando. Todas as áreas estarão mudando. Amém? Isso é importantíssimo. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Eu espero ser bênção na vida de vocês. Eu espero ser bênção, eu quero ser bênção na vida de vocês. Mas sabe onde eu começo a praticar isso? Na minha casa.
se eu não for bênção na vida da minha mulher, se eu não for bênção na vida dos meus filhos, eu já fracassei. Sabia? Eu já fracassei. Então, tudo isso eu começo a praticar com aqueles que estão ao meu redor, bem pertinho de mim. Senão fracassamos. E nós começamos a marcar a vida das pessoas. Nós começamos a marcar. Eu sei que hoje, se eu partisse, eu faria falta para muita gente. Eu faria falta demais na minha casa. Não pelo que Deus cuidaria, mas eu como a minha pessoa, a minha atenção, meu carinho, meu amor, a unção que há em mim, começaria pela minha casa. Se eu partisse, eu sei que eu faria falta na vida de muitos de vocês. É o que eu construí, minha maior riqueza. Eu sei que eu marquei a vida de muita gente aqui. Marquei positivamente a vida de muita gente. Se alguns eu magoei, não foi intencionalmente, mas eu sei que eu marquei mais positivamente do que negativamente a vida de muitos de vocês. E essa é a minha maior riqueza. É isso que nos faz avançar, porque tem um propósito. Tem um propósito. E nós precisamos entender o propósito de Deus em nossas vidas. Talvez você nunca vai pregar no altar, mas Jesus vai usar a sua boca o tempo todo. Jesus vai usar a sua vida, o seu testemunho de vida. E você não pode ignorar isso. Porque se você ignorar isso, é a mesma coisa de eu dizer ao Senhor hoje, eu poderia dizer isso. Eu poderia dizer, Senhor, eu não quero o altar. Eu poderia dizer, eu não quero. Eu quero ter uma vida como a de todo mundo. Mas será que eu seria bem-sucedido? Será que eu seria quem eu sou? Será? Será que sem a graça, sem a bênção, sem estar no propósito, eu seria realizado? Amém, pessoal? Tem coisas que o diabo cega as pessoas. Eu fiquei pensando no outro dia, né? Olha o que eu vou falar para você, não sei nem se eu devia falar isso, 43 minutos. Não sei nem se eu devia falar isso. Devia sim, eu vou falar. Aqui de vez em quando cai pastor, como todo lugar. E outro dia eu estava pensando, que coisa louca isso. Meu Deus. Tem um casal de pastor que em algum momento não aguentou a guerra. Porque se você estiver na carne, você não aguenta. Você mexe com o inferno. Você está comprando a briga. Cada oração que eu realizo por cada um de vocês, eu estou comprando a briga de vocês. O demônio que quer destruir a vida de vocês, nós estamos entrando nesse meio. E realmente, se você vacilar, se você não estiver com a vida no altar, você vai ser destruído, mais dia, menos dia. E às vezes as pessoas tomam, e o casal de pastor não foi mandado embora. Mas disse, não queremos mais. Não queremos mais, queremos ter uma vida normal. Olha que coisa doida, queremos ter uma vida normal. Pensei comigo, o que será uma vida normal? Aí, a pessoa está no altar, ele tem um respeito, não é verdade? Senhor, tratar de senhor, com respeito, a pastora chama senhora, né? Toda reverência. Aí a pessoa sai, não que seja, meu Deus do céu, não estou falando de profissão nenhuma não, mas a pessoa escolhe sair da graça. Você vê o que o diabo faz com o ponto de cegueira. E aí a pessoa tem que se submeter a atividade que não é digna. Mas, por exemplo, a mulher do pastor estava procurando agora faxina para fazer. Faxina. Eu fico pensando, isso não é uma loucura? Não é uma loucura? Porque por mais que a obra
seja uma guerra, uma batalha, mas a pessoa, ele é cuidado, ele tem a graça de Deus, ele tem a bênção de Deus, ele tem a unção, ele tem o favor de Deus, automaticamente ele tem o favor dos homens, ele tem o respeito dos homens, ele tem enfim, se eu for enumerar, são coisas imensuráveis. Aí a pessoa larga tudo para viver uma vida normal. Porque quem anda na bênção de Deus, na graça e no propósito, não tem uma vida normal. Você entendeu isso? Isso eu e você não temos uma vida normal. Por que eu vou atrás de uma vida normal? Mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Pode cegar de qualquer um. Pode cegar de qualquer um. Está na igreja e está cego. Está no altar e está cego. Olhar e parece que é mais fácil, é outra coisa que acontece, né? Igual a história, muitas vezes, graças a Deus nós temos, outro dia eu estava sentado aqui, nessas 3 fileiras aqui, até um testemunho bonito, né? 3 moradores de rua, todos 3 trabalhando, dizimando, ofertando, tudo empregado, abençoado. Mas falando sobre isso, você já conversou com alguns deles ou não? Não? Nunca? Por que muitos estão ali? Com raridade. Alguns acham mais fácil viver nessa circunstância, dormir no tempo, comer do que os outros dão, dormir no chão, papelão, passar frio, passar sol, cozinhar no sol, do que se levantar e lutar e buscar a Deus e viver uma vida digna. Muitos acham, você conversa com eles e fala, não, aqui muita gente traz para a gente, mas será que é mais fácil isso? Será que é mais fácil? Sim ou não? Mas você vê o grau de cegueira? O que o diabo pode fazer com uma pessoa? Ele está vivendo uma vida desgraçada e ele acha que é mais fácil. É ou não é? Ele está vivendo uma vida arruinada e ele acha que é mais fácil. Não tem mais aonde descer, só falta a vida ser tragada e ele acha que é mais fácil. E é o que eu estou dizendo. Você vê que uma pessoa estava no altar, cheia de graça, cheia de unção, de respeito, se deixa vencer pelo mundo espiritual, depois, agora é tratado como qualquer um, não é mais senhor, não é mais senhora, não é mais debaixo da graça, da bênção, não tem mais aquela força de sanção sobre si, no mundo espiritual, autoridade no mundo espiritual. A pessoa pode ficar cega. Espero que eu esteja sendo claro e você esteja entendendo o que eu quero te mostrar. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Digo, meu Deus é amoroso. Sabe, a qualquer momento você vê a palavra de segunda-feira, foi o pior rei de Israel, o pior, que Deus poderia ter fulminado ele. Quando ele se humilhou, botou a boca no pó, o Senhor ouviu. Olha que Deus lindo, gente. Olha que Deus extraordinário. Deus o restaurou. Fique em pé, por favor. Estou terminando. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás, diga comigo, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa linda. Todos os nossos pecados serão atirados nas profundezas dos mares ou do mar. Isso é lindo. Isso é lindo. Não importa quantos pecados, não importa quantos erros, não importa quanta besteira. Não importa. Passa. Hebreus 10, 17 acrescenta. Diga comigo, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Que coisa linda.
Passa. A oração feita com fé, diga comigo, curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lê lá. Olha que lindo. Passa. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não pequeis. A palavra é não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Não abusa desse advogado. Não abusa, porque você não pode se esquecer que hoje ele é teu advogado, mas amanhã ele é juiz. Hoje ele te defende, mas amanhã ele está do lado de lá, na condição de juiz. Então ele sabe. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Salmo 4:3. Sabei, pois, que o Senhor, diga comigo, separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu chamar a Ele. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Isso é muito forte. Não importa os erros, não importa os pecados, não importa as iniquidades. Não importa. Talvez muitos tenham saído da direção, saído do propósito, saído totalmente do propósito. Mas não é tarde para voltar. Deus tem um propósito com você e através de você. E você não pode perder isso de foco. Não é simplesmente que você trabalhe, cresça, ganhe dinheiro, realize seus sonhos. Não, não é só isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ele quer te usar. Ele quer usar a tua boca. Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar as tuas mãos. Ele quer usar o teu testemunho. Teu testemunho de vida. Para abençoar, contagiar, levantar, curar. Quantos são como Sansão? Foram chamados e consagrados, separados, desde o nascimento. Quantos foram separados desde o nascimento? Chegou um momento que Sansão foi se perdendo, e aquilo trouxe tanto prejuízo para ele. No propósito era um homem extraordinário, fora do propósito se tornou um qualquer. No propósito invencível, imbatível, fora do propósito, um escravo, derrotado, fracassado.
Deus tem um propósito com você. Entre no propósito. Deus quer te usar. Deus está chamando você. E quanto mais no propósito, mais bem-sucedido você será. Quanto mais no propósito, mais honrado, mais exaltado você será. Mais abençoado você será. Às vezes a gente, eu não quero isso. E esse eu não quero está distanciando você do propósito. E aquilo que você quer nunca chega também. Aquilo que você quer está distante. Porque é no propósito. É no propósito. E quanto mais no propósito você estiver, mais honrado, mais abençoado você será. Não ignore mais isso. Não é inteligente. Não é inteligente. E a coisa mais linda é a gente poder ver um Deus tão amoroso. Um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que nós vemos quantos erros. Sansão não foi perfeito. Davi não foi perfeito. Abraão não foi perfeito. Foram homens falhos, mas homens que foram acertando as suas imperfeições e entrando cada vez mais no propósito. Zera a tua vida. Tome uma decisão radical, porque você tem a liberdade para dizer: chega, basta, estou mudando, estou tomando essa decisão. Eis-me aqui, Senhor. E você será muito honrado, muito abençoado. Com seus olhos fechados, por favor. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.